Saímos da ilha de Lindisfarne e seguimos de carro em direção ao sul, 15 minutos de distância, para o castelo de Bamburgh. Erguido num platô de rocha vulcânica, ele aparece no horizonte enorme, imponente. Eu consigo vê-lo de longe. É absolutamente incrível ver aquele maciço de pedra erguido na minha frente. Essa pedra vulcânica na qual ele foi erguido fica a 50 metros acima do nível do mar. Naquela região plana é suficiente para tornar aquele castelo incrível. Ele fica na beira de uma praia ampla, cercada de um capim dourado e dunas, na costa noroeste da Inglaterra, na Nortúmbria. O local original era um forte dos celtas britânicos, conhecidos como Dingaer, e depois esse local foi a capital do reino da Bernícia, desde sua fundação, no ano 420. É um local marcado por muita história, muito antigo, e parece que sempre houve um forte, uma fortaleza, erguida nessa pedra. No século V, na época do reino da Bernícia, o forte era a capital do reino dos Gododin. Eu faço um parênteses para contar que existe um poema famoso chamado I Gododin, que possivelmente é a mais antiga obra literária de toda a ilha britânica. Ele data de por volta do ano 600 e conta a história de 300 guerreiros de Ian Ogledd, ou o Velho Norte. Esses guerreiros cavalgaram para o sul de Edimburgo sob a liderança de Mynydog Minifan, eu não sei falar isso, é muito difícil, para lutar contra os saxões invasores na Batalha de Catred, que fica no norte de Yorkshire. Me lembra um pouco as lendas do rei Arthur, quando ele e o seu pai, Uther Pendragon, lutam contra as invasões saxônicas. Da mesma forma, os Gododin lutaram contra os saxões que chegaram até a região de Yorkshire, para defender a sua terra, a Bernícia. Nessa batalha, em Catred, praticamente todos morreram. Foi um verdadeiro desastre para os celtas nativos. O poema conta que todos morreram, sobrou apenas aqueles que voltaram para contar. Foram longos dias de batalha e eles estavam em enorme desvantagem. Mesmo assim, foi encarada como uma gloriosa derrota e transformada em poema. Mas voltemos então ao castelo. Depois de quase 200 anos sendo sede do Império dos Gododin, o castelo se tornou um reino anglo-saxão em 590. Ele foi capturado pelo rei Ida, um saxão, que passou para o seu filho Russa, e no ano 600 para Æthelfrith. Æthelfrith se casou com Bebba, e daí veio o nome Bebbanburg. I am Uhtred of Bebbanburg, and I shall take what is mine. Bebbanburg is mine! Sim, esse Bebbanburg. Æthelfrith e Bebba tiveram 2 filhos, Oswald e Oswy. Mas logo depois, Æthelfrith foi morto em batalha, e seus filhos, com 10, 12 anos, ainda crianças, tiveram que fugir por suas vidas. Eles fugiram para o norte, para a Ilha Sagrada de Iona, pois seu tio Edwin havia tomado o trono de seu pai, e agora era o regente e queria os meninos mortos. Na ilha de Iona viviam os cristãos celtas, num mosteiro recentemente fundado por São Columba, que viera da Irlanda. Em Iona, Oswald e Oswy viveram, cresceram e aprenderam com os monges. Eles se tornaram cristãos celtas. Oswald cresce e decide retomar o seu reino. A sua história foi uma das que inspirou Tolkien no seu Retorno do Rei. Depois de passar esses anos no exílio na ilha da Escócia, ele decidiu voltar para tomar o reino após receber notícias de que seu tio Edwin havia sido morto
pelo pagão Cadwallon. Cadwallon era um saxão pagão e ele tinha feito uma aliança com Penda, o rei da Mércia. Quando eles matam Edwin, o reino da Nortúmbria fica desfacelado. Oswald retorna em 634 DC e, após fazer uma aliança com os reinos Scotos da Dauriata e com os Pictos do norte, ele vai em direção a Havenfield, onde ele arma uma emboscada bem cedo na manhã, e no meio da névoa, da neblina, ele encontra Cadwallon e o mata. Em uma obra chamada A Vida de São Columba, escrito por Aduman, um dos continuadores de Columba na ilha de Iona, é contado que Oswald teve um sonho com Columba na noite antes dele atacar Cadwallon. Ele sonhou que Columba lhe dava orientações sobre como ganhar esta batalha. Oswald retorna para o castelo de Bamburgh, retoma o reino e une novamente a Nortúmbria, que havia sido separada em Deira e Bernícia. Ele une a Nortúmbria e decide trazer o cristianismo consigo. Oswald foi considerado um rei santo. Com a influência que ele recebeu dos monges de Iona e com o novo conhecimento adquirido, ele decide trazer esse cristianismo celta para o reino da Nortúmbria. E ele envia missionários para a ilha de Iona, solicitando que trouxessem alguém para formar uma nova comunidade na ilha de Lindisfarne, que ficava bem na frente do castelo de Bamburgh. Eu conto sobre a ilha de Lindisfarne no vídeo anterior. Se você não viu, vai lá para ver também. Oswald convida então Aidan e pede que ele venha de Iona e forme uma nova comunidade na ilha de Lindisfarne, onde ele teria total liberdade para ensinar o seu cristianismo celta. Durante 8 anos, Oswald reinou em paz, e após isso ele é morto por Penda, o rei pagão da Mércia, no ano 642. Seu sucessor foi seu irmão Oswil, que manteve o reino da Nortúmbria cristão e apoiou Santa Hilda e apoiou Lindisfarne e a escrita dos manuscritos de Lindisfarne, que é uma obra literária com iluminúrias, uma bíblia ilustrada maravilhosa. Foi na época do rei Oswil que foi feito o Sino de Whitby, que decidiu que o reino da Nortúmbria iria adotar a data da Páscoa ligada ao catolicismo romano e instituída pelo Vaticano. Foi quando o reino da Nortúmbria ajoelhou-se para o Papa e abandonou o cristianismo celta primitivo. Durante cerca de 200 anos, o castelo de Bebbanburg foi capital do reino da Nortúmbria e passou a suportar muitas das invasões vikings. O Uhtred original, que inspirou as histórias de Bernard Cromwell, foi de fato um lord no castelo de Bebbanburg. Em 993, a fortaleza foi destruída pelos vikings. E 100 anos depois, os normandos construíram um novo castelo no mesmo lugar. É esse castelo, construído por normandos, que dá a forma que vemos mais ou menos hoje. A torre central, que ainda podemos ver, é uma torre original, construída por volta do ano 1100. E assim a história do castelo vai se passando. Depois dos normandos, o castelo se tornou propriedade de um monarca inglês. E depois de Henrique II e de Ricardo I. Mais tarde, durante a Guerra das Rosas, o castelo de Bamburgh foi o primeiro castelo a ser derrotado por uma artilharia depois de 9 meses de cerco, por Richard Neville. Na era industrial, o castelo de Bamburgh se tornou propriedade dos Armstrong. A família Armstrong construiu navios de artilharia pesada e aviões e participaram das guerras mundiais. Hoje o castelo ainda pertence a eles e ele foi aberto à visitação, mas nós só podemos andar por metade do castelo. A outra metade foi transformado em 14 apartamentos, onde as pessoas moram. Imagina só, morar num castelo. O aluguel de cada apartamento, de 2 ou 3 quartos, custa cerca de R$6.000. Mas voltando à história mais antiga do castelo, há outros fatos interessantes a mencionar. Por volta do ano 1300, o famoso autor Thomas Malory, conhecido por sua obra A Morte de Arthur, colocou o castelo de Bamburgh como se fosse o castelo onde vivia Sir Lancelot. Esse castelo foi inspiração para várias obras literárias. Ele também foi a locação para alguns filmes, como Macbeth, Ivanhoe e o antigo Mary Queen of Scots.
bem como o Robin Hood de 1986 e o Macbeth mais recente de 2015. Entrando no castelo, temos acesso à cozinha antiga, a alguns quartos e salas, mas por ter sido um castelo que sempre foi habitado e permaneceu preservado, e hoje é habitado por vários apartamentos, ele ficou bem cuidado e ele não tem aquela aparência de castelo muito antigo, porque ele foi avançando com o tempo. Então por dentro ele parece bastante um palácio, com suas escadarias, quadros, joias, imóveis, um grande salão real, um piano e muitas armas e espadas nas paredes. Até mesmo coleções de porcelana chinesa. Enquanto estávamos lá, o atual dono do castelo chegou com um carro esporte azul. Nós estávamos vestindo elmos que estavam para os turistas brincarem e ele passou e riu da gente e falou: "Isso vai dar uma bela foto." Na saída, encontramos uma réplica do trono, do antigo trono anglo-saxão do castelo de Bamburgh, pois encontraram em escavações arqueológicas pedaços dele e conseguiram remontar como era sua arte e sua forma. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o castelo de Bamburgh, ou Bebbanburg. No próximo vídeo, seguiremos nossa viagem e atravessaremos a fronteira com a Escócia, em direção a um outro castelo, este em ruínas e realmente majestoso, o castelo de Tantallon.